Bom dia, irmãos queridos, nesta quinta-feira, dia 21 de abril. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos meditar hoje o Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos de 35 a 49. A paz esteja convosco. Mais uma prova da ressurreição de Jesus, mais um transbordar de alegria. Jesus aparece aos discípulos em carne e osso, atravessa os muros. É o mesmo e é diferente. Agora ele é o Messias Todo-Poderoso, vencedor, supremo e definitivo de todo o mal, de toda a morte. Seu Espírito se irradia na Igreja inteira, que é o seu corpo. Em qualquer canto, onde chegue Jesus, logo vem a sua paz, o mais alto bem-estar físico, psíquico, espiritual. Isso significa Páscoa na nossa vida. Não existe mais nem morte, nem tristeza, nem desânimo, onde chega Jesus ressuscitado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede." Um fantasma não tem carne nem ossos, como estás vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tende aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado, ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Ele lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós o que o meu Pai prometeu. Por isso permanecei na cidade, até que sejais revestidos de força do alto." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O tempo que segue a ressurreição é uma avalanche de emoções grandes demais para caber dentro da cabeça e do coração dos pobres discípulos. Medo, susto, preocupação, dúvida, surpresa, alegria inacreditável, esperança, tudo junto no seu momento. É esses os sentimentos que o ressuscitado cria no coração dos discípulos e dos apóstolos. Precisa observar bem, a câmera lenta, o que Jesus faz para ser reconhecido. Mostra mãos e pés furados. Pede para tocar a sua carne e ver. Pede para comer peixe assado. Fala com eles. E assim, abre a inteligência às Escrituras. Observe como é o relacionamento que Jesus cria.
Ele parte de experiências humanas concretas, como comer, tocar, conversar, para chegar à abertura da mente e da compreensão. Jesus é o mesmo, sem dúvida, porém é também diferente. Não é fácil dilatar a mente e o coração para abraçar Jesus ressuscitado. Ele come, ele conversa, podemos tocá-lo, mas aparece e desaparece de forma que vai além do humano. Está vivo apesar das enormes feridas nas mãos, nos pés, no coração, que não provocam mais a morte, mas que poderiam provocá-la num homem normal. Essa experiência viva e concreta deve ser iluminada pela palavra para se tornar compreensível. Jesus abriu-lhes a inteligência para entenderem as Escrituras. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito na lei e nos profetas, nos salmos. O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos. Devagar, Jesus os conduz à experiência, a entender uma experiência que vai além das suas forças físicas. Jesus os faz amadurecer, alarga o coração e a mente. É normal que um ser humano não consiga compreender Deus. Se até não enxerga bem o que tem dentro de um átomo, como pode enxergar o infinito? Mas Jesus, como uma mãe, pega o seu filho pela mão e o conduz, lhe apresenta o mundo verdadeiro. Essa experiência da ressurreição alicerça a jovem igreja primitiva e a evangelização do mundo inteiro. O Cristo sofrerá e ressuscitará, e no seu nome serão anunciados o perdão dos pecados e a conversão a todas as nações, começando por Jerusalém. O ressuscitado aquece o coração, tira as dúvidas e envia em missão para o mundo inteiro. Somente uma pessoa que se encontrou de verdade com o ressuscitado tem a força de anunciar ao mundo a vida nova de Jesus. É importante entender que o ressuscitado não morre mais. Ele continua o ressuscitado para sempre. E hoje, eu, você, podemos tocá-lo na nossa comunidade, na igreja, nos sacramentos. Felizes os que crerem sem ter visto, diz Jesus a Tomé. Irmãos, a ressurreição dá sentido a tudo, a começar do Antigo Testamento, dos profetas, que preanunciaram a morte e ressurreição de Jesus, dos salmos, que cantaram a sua vinda entre nós, da lei da antiga aliança, que preanunciava a nova. A ressurreição confirma, ilumina, coroa tudo isso. Coroa explica também a vida de Jesus. Aquele homem que sofreu é Deus feito carne, é o amor feito carne. É o Logos, o sentido do universo e da história, que agora está comendo peixe assado entre nós, como num banquete de comunhão. Para nós e para os apóstolos, é importante enxergar a vida, olhar para o nosso passado e o nosso futuro a partir da ressurreição. Jesus ressuscitado dá sentido a tudo. Quando você está atravessando uma dificuldade, é necessário enxergá-la através da ressurreição. Não existe mais a morte sozinha, a dificuldade sozinha. O que existe é uma dificuldade ressuscitada, uma morte ressuscitada. A nossa vida é de ressuscitados. A nossa postura é de vencedores e não de derrotados. Quem adora mais seu problema do que Jesus Cristo está ainda dentro do túmulo e não entende que Jesus ressuscitou. É necessário, como cristãos, nos converter à ressurreição. Sim, é isso, irmãos. Nos converter à ressurreição. Tirar o olhar vidrado nos nossos túmulos interiores,
dos nossos buracos interiores e entender que Jesus nos arrasta para a ressurreição. O túmulo interior só serve para testemunhar a força radiante da ressurreição que nos arrancou da morte. Precisamos olhar para o nosso trabalho pastoral como ressuscitados, olhar para a nossa vida como ressuscitados. Como falamos muitas vezes, para os cristãos, o verdadeiro nome dos problemas é solução, porque atrás de toda morte, toda mesmo, se esconde uma ressurreição, se esconde a vida. É só aceitar e acolher, nos converter à ressurreição. Não pode existir cristão com cara de vinagre, diz o nosso Papa Francisco. Não existe um cristão que adore a Sexta-feira Santa mais do que o dia da Páscoa. Da sua vida de entrega, de serviço, de testemunho, de evangelizador, deve transparecer a alegria contagiosa da ressurreição, sempre e em todo canto. Viver com cabeça de ressuscitados, viver com o coração de ressuscitados, viver com a fé segura no ressuscitado, encarar a vida como ressuscitados, enfrentar os enormes desafios pastorais como ressuscitados, trabalhar no Ruá, no Yeshua ou no Caná, no Ajarai, nas casas de acolhida como ressuscitados, certo que Jesus é capaz de lançar longe toda a pedra que fecha o coração. Agora, irmãos, com todo o nosso coração, vamos ouvir de novo esta palavra que hoje Deus nos coloca diante dos olhos e no coração. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede." Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tende aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado, ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Ele lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós o que o meu Pai prometeu. Por isso permanecei na cidade, até que sejais revestidos de força do alto." Vamos nesse momento anotar as frases que mais aquecem o nosso coração e movem o nosso propósito.
Nesse momento, podemos pensar em um propósito que nos ajudará a transformar em vida tudo o que entendemos. Vamos dedicar mais um minuto agora para pensar em como concretizar este nosso propósito. Viver como ressuscitados. Paz e alegria a todos. Na alegria do ressuscitado, paz e alegria a todos. Verdade.